Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 29 minutos, 6h29, horário de Brasília desta quarta-feira, hoje dia 13 de março de 2024, abraçando os nossos queridos irmãos. Hoje é aniversário, sabe de quem? Hoje é aniversário da Luísa, a nossa irmã Luísa, ela é aqui de Itapuã 3, aqui em Vila Velha, está aniversariando hoje, recebendo aí o abraço da sua professora, da sua tia, da sua irmã, a nossa querida irmã Maitê. Isso, a Luísa está sendo abraçada por todos nós aqui da igreja e também aqui da Rádio Manaim. Tá bom, Luísa? Parabéns, viu? Deus te abençoe, viu? Deixa eu pedir uma oração aqui também, pelos irmãos, orar pela vida do nosso irmão João Rodrigues. Ele mora em Brasília, ele sofreu um AVC no último final de semana, está internado, precisa das nossas intercessões, tá bom? Temos que orar pelo nosso irmão João Rodrigues, lá de Brasília. Ontem eu pedi oração pela irmã Luzia, mãe do nosso irmão Elias Faé. Ela fez um cateterismo, passou ali, ficou internada, né? Mas graças a Deus, tive a notícia que hoje ela já está bem, graças a Deus, né? Então, até a família do Elias Faé pediu para agradecer aos irmãos que oraram por ela, mas que ela está ótima, está excelente. Glória a Deus, né? Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Tá bom, meus queridos? E também pedir aos irmãos que estejam orando pela nossa querida irmã Ana, esposa do pastor Wallace Rosete, meu pastor aqui em Coqueiro Itaparica, né? Orar pela irmã Ana, tá fazendo alguns exames. O Senhor curou ela de um câncer. O Senhor tem abençoado a vida da nossa irmã, mas ainda está um pouquinho de anemia, fazendo alguns exames. Então vamos orar. O Senhor continuar abençoando a vida da nossa querida irmã Ana Rosete. Tá bom? 6 horas 31 minutos, estamos aqui iniciando o nosso pós-madrugada de hoje, aqui pela Rádio Manaim. O texto trazido pelo pastor Adriano Erlacher está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Isso, vou pedir pro nosso Josias Nunes colocar na tela pra gente. Obrigado, querido, é esse mesmo, esse é o texto. Os irmãos que estão no canal 126 e também no canal 85, é isso? Acho que é 85, daqui a pouco eu confirmo aqui. É 85, mudou aqui, mas é 85. O texto diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Essa palavra, ela foi dada a Josué, ali quando nós vemos ali acho que eu posso falar, né? Uma transferência de liderança, de transição, não é isso, pastor? Uma transição. Isso, uma transição, obrigado. Transição. Então nós vemos ali o relato dessa transição entre Moisés para Josué, que a partir daquele momento, Deus queria guiar o povo, mas quem estaria ali à frente agora, rumo à terra prometida, seria Josué. Bom, apesar de Josué ter ao seu lado Caleb, ser um homem preparado para substituir Moisés, não seria tão simples assim, né, pastor Erlache? Mas o Deus que chamou a Josué também o capacitou. E o Senhor então chama Josué ali, e nós vamos ver mais à frente, já no livro de Josué, no capítulo 1, verso 8, quando o Senhor fala literalmente com Josué. O Senhor fala: Josué, não se afaste da tua boca o livro dessa lei, ou seja, a palavra de Deus. Antes, medita na palavra de Deus dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na palavra. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. A palavra vai conduzir prudentemente. Ele fala: não estou mandando você, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, o Senhor estava dando ali a palavra a ele: eu vou com você, você não está sozinho. Mas não era fácil, né, pastor? Paz do Senhor, pastor Adriano Erlacher. Pai do Senhor Jesus, Cleber, Pai do Senhor Jesus a todos. Não era fácil, o planejamento era difícil, a situação era muito difícil,
Mas eu quero sempre lembrar aqui, que isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Força, tenha bom ânimo, você vai vencer, você vai ser vitorioso, porque não, profeticamente, não é para herdar essa vida, é para herdar a Canaã celestial. Então, quando nós olhamos para a palavra, Josué foi instruído a olhar, meditar a palavra, a doutrina, a lei existente, né? A palavra do Senhor. Então, hoje, da mesma forma, meus amados, nós às vezes olhamos a palavra e queremos transferir ela para a vida material, né? Para a saúde, bem-estar, tal. Isso o Senhor vai dar, porque o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, qual é o tamanho da enfermidade que vai te atingir? Se o Senhor é contigo, qual é o tamanho do prejuízo? O Senhor não vai dar a luta, é a prova maior do que você vai poder suportar. E o Senhor vai estar com você. Não te espantes. Você não vai se espantar hoje, né? Com a inflação, com a economia. Não, não é isso. O não te espante é com os perigos noturnos, é com a ira, é com o juízo deste mundo, sofrimento, a situação difícil da igreja, né? Você, como servo do Senhor, caminhar num charco e não se contaminar. Porque Josué, a partir dali, Deus sabia disso. Ele não, mas ele iria encontrar o que a gente chamava de fogo amigo. Né? É isso aí. Era uma jornada longa e ele veria muitas coisas. Já estava dando o antídoto, né? É isso aí. Não se espante, eu tô com você. Ou seja, como o senhor falou, não eram autoajuda, mas eram promessas. Promessas proféticas, seguras, para aquele que era o objetivo que, a palavra fala lá no versículo 7, chamou Moisés e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. Então, tu farás herdá-la. Então, eu vejo muito hoje a função da igreja. De quando chega um visitante, chega uma pessoa, qual é a função da igreja? Não é trazer mais um membro, mas é fazer aquela pessoa que desconhecida, enfraquecida num caminho, a herdar, a conhecer o caminho que ter a salvação. Agora o senhor respondeu a muitas pessoas que perguntam assim, mas a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja, não tá bom? Tá bom, é só ela. Não. A função é fazer o outro herdar. Exatamente. A função da igreja é essa. Exatamente. Se chegar hoje uma pessoa na igreja, hoje, e não conhece o evangelho, né? Às vezes é um cristão, conhece Jesus, sabe que ele é o caminho, mas não sabe viver o caminho. Então qual é a função da igreja? É a mesma função de Josué. Você vai fazer esse povo herdar essa terra. Então, a igreja, ela vai proclamar, né? Ela vai anunciar que, olha, Jesus vai estar diante de nós, o Senhor vai ser contigo na jornada, olha, o Senhor não vai te desamparar, o Senhor vai estar com você. Olha, e nessa situação, não temas, não te espante, mas o Senhor poderoso, ele vai voltar. Então, essa é a função da igreja. Josué fez a mesma coisa. Teve luta, teve prova, enfrentamentos, oposição. Né? E a igreja hoje também não vive a mesma coisa? Certamente. Canaã está aí pertinho da gente, e as oposições vêm, as provas vêm, as lutas vêm. Antes aqui, quando os microfones estavam desligados, né, a gente estava comentando de pessoas que duramente não creem na palavra, né? Duramente, tem tudo para crer, não crê. São pessoas que têm um entendimento completamente diferente, completamente voltado para essa vida e realmente não crê. Então, olha só, também o povo que estava ali com Josué também tinha a mesma coisa. Da mesma forma. Não, a gente roda nesse deserto, a gente nunca chega. Cadê a água? Cadê isso? Olha, é o val agora de Jaboque, é o rio, é o Jordão, é a pedra, é tudo. Saudade da cebola do Egito. Saudade da cebola do Egito, porque as panelas do Egito eram melhor, lá a gente, né, Faraó dava ração pra gente. Então, assim... Mas dava chicote também. Josué, ele ia sofrendo com tudo isso, mas aquele que tem a promessa de Deus, tudo suporta. E Josué, ele dá uma declaração maravilhosa. Ele fala assim, olha, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Definido, né? Definido. Meu Deus do céu. E assim é um homem na presença do Senhor. Ele é definido, ele tem um objetivo, ele tem um chamado. Nós estamos aqui em Pastores.
Por certo, tem muitos pastores ungidos, diáconos, professoras. Nós temos um chamado. E esse chamado quem nos deu foi o Senhor. Então, nós não podemos abandonar, nós não podemos retroceder. A gente não pode, não, eu cansei, eu parei. Não. Diante das provas, das lutas. Mas quem te chamou? Foi aquele que falou comigo que seria comigo. Que falou comigo que não me desampararia. É aquele que diz que não temas. E o Senhor vai adiante. Então, peraí. Se o Senhor vai adiante, para que eu tenho que procurar outros caminhos? É só seguir a referência. O Senhor está indo para aqui? Estou indo para lá. Estou indo aí do caminho. Ó, Jesus está lá na frente. Aí ele, olha, virou um pouquinho à direita. Estou virando à direita também. Mas quem é a nossa referência? Nossa referência é o Senhor. Agora, quando o homem ele cega, ele começa a ter outras referências. Uhum. Então, a referência era as montanhas, referência era o campo. Então, o homem, quando ia escolher o campo, né? Ele queria o quê? O campo que tinha água, o campo que tinha conforto. Isso me lembra Sodoma e Gomorra. Ele queria esse campo assim. Mas o Senhor não é esse campo. Verdade. O campo é o campo da batalha para a nossa salvação. E hoje nós estamos vivendo essa batalha, né? Nós estamos no caminho. Mas uma palavra de esperança nós temos. Canaã está pertinho. Desiste não. Desiste não. Muito bem, pastor Wagner Carvalho também conosco aqui. Pastor, nessa transição de Moisés para Josué, nós vemos aqui as últimas disposições nessa transição, nesse momento tão importante na vida do povo de Israel, que estaria ali pertinho, como disse aqui o pastor Erlacho, de entrar na terra. Essa palavra, e nós vemos isso a partir do verso 9, essa palavra, ela deveria ser lida completamente, junto com todo o povo, aí fala de corpo, a cada 7 anos. E o livro de Deuteronômio significa repetição. Né? Então, essa palavra, ela tem que ser todo dia, constante. Como diz o texto aqui em Josué, de noite, medita nela de noite. A palavra do Senhor, as profecias, aquilo que Deus fez, porque Moisés passou aqui pro povo, fez um relatório de tudo que ele havia feito, como Deus tinha agido no meio do povo até ali, como ele iria agir dali para frente. E isso tem que estar muito latente, muito real na nossa mente, no nosso coração, porque é a palavra que vai nos guiar, é a palavra que vai nos consolar nos momentos difíceis, é a palavra que vai nos dar guarida na hora da dificuldade, e é pela palavra e pelo sangue de Jesus que nós vamos vencer. Paz, Senhor pastor. A paz do Senhor Kleber, a paz dos seus nossos companheiros da bancada, os nossos irmãos queridos que participam conosco agora deste pós-madrugada. É isso mesmo. Nós lembramos também, já que falamos de repetição, né? O livro de Deuteronômio significa repetição das leis, até de uma palavra de Paulo que nos fala: não canso de vos dizer as mesmas coisas, porque isso é saúde, é segurança para vós, né? Nós sabemos que há uma terra que o Senhor nos prometeu, né? E que para chegar lá nós iremos enfrentar lutas, batalhas, mas as promessas do Senhor aqui é para nos fortalecer nessa caminhada, como o pastor Adriano mesmo disse aqui, né? Na verdade, há um destino para a igreja fiel e o Senhor tem compromisso, né, com a profecia. O compromisso do Senhor não é com o homem, não era com Moisés nem com Josué, mas com o fiel, com aquele que é obediente, com aquele que está ali disposto a ouvir a voz do Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor mostra, né? Josué é aquele que, quando Moisés estava recebendo as instruções, Josué estava à porta da tenda da congregação. Josué, quando alguns se levantaram, alguns espias que foram com ele lá a Canaã, quando o Senhor, né, os enviou, alguns disseram: essa terra de gigante é difícil, né? Derreteram o coração do povo com a palavra de desânimo. Josué disse, Josué e Caleb, né? Se o Senhor se agradar de nós vamos entrar, nós vamos possuir essa terra. Então, há uma profecia sobre nós precisamos perseverar. Por isso que aqui no versículo 7, né, quando Moisés chama Josué, ele fala: esforça-te e anima-te, né? Por quê? Se você tem que se esforçar e se animar, porque existe oposição, se tem batalhas,
dificuldade, mas o Senhor que é conosco, né, em toda essa trajetória, perdão, ele prometeu vitória até o fim, até o destino. Então ele é aquele que vai adiante, ele é conosco, ele não vai nos deixar, é aquele que nos fala, a todo tempo nos fala, não temas. É até algo que eu gosto de dizer sempre à igreja ali que nós nos reunimos. Sempre haverá um não temas para aquele servo que é fiel, que é obediente. A luta vai se levantar, o gigante vai se levantar, a batalha travada, mas sempre, aqui na palavra do Senhor, nós vamos encontrar isso, né? São centenas de vezes que essa expressão não temos está na palavra. Por quê? Porque o Senhor nos dando, né, essa condição de olhar pela fé, não de olhar aquilo que está à nossa volta, a circunstância, mas olhar a promessa, olhar a vitória que Ele nos prometeu. Então vai ter prova, mas vai ter vitória, vai ter luta, mas vai ter milagre, né? Depois aqui o cântico de Moisés, no capítulo de número 32, né? Moisés, ele vai louvar, vai glorificar aqui o Senhor, e esse cântico é transmitido a todo o povo, porque fala que goteja a minha doutrina, né? A palavra fala, como a chuva, destilha o meu dito como orvalho. Sempre, sempre da parte do Senhor vai vir do alto, né? A sua doutrina, o seu ensino, a sua bênção, e isso é que é o nosso combustível, né? Para que nós possamos sempre estar, né, nessa caminhada, nessa trajetória, passo a passo. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há uma promessa, essa promessa é infalível, é incondicional, né? Jesus vai voltar, a terra que o Senhor nos prometeu é logo ali, como o pastor disse, mas nós precisamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, esse será salvo. Então, aqui o Senhor foi com Josué, por quê? Porque ele estava compromissado com o profético, compromissado com a promessa do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, a luta se levantou? Saiba, o Senhor tem te chamado, tem te escolhido, né? E como foi falado aqui no início, como igreja do Senhor, nós somos nomeados, chamados para que possamos dar fruto e o nosso fruto permanecer. Muitos têm se achegado a nós. E qual é a palavra que nós vamos dar? A de Josué. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar, nós vamos possuir. Amém? Amém. É até o fim, não é até a página 2 não, hein? Até o fim. É isso mesmo. Deixa eu chamar aqui o pastor Daniel Firmino. Nesse mesmo capítulo, no verso 29, olha o que Moisés falou. Moisés falou assim, olha, porque eu sei, Moisés está falando, eu sei que depois da minha morte, certamente vocês se corromperão e vos desviarão do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar ira com a obra das vossas mãos. Moisés sabia que após a morte dele, o povo procederia corruptamente, é a palavra, né, que usa aqui, corruptamente. Trazendo para nós, o Senhor Jesus também sabia que após a morte dele na cruz do Calvário, o povo também passaria por tempos de grande crise espiritual. Olha Pedro o que fez. Depois ele se reconciliou com o Senhor. Mas outros, Demas, por exemplo, abandonou Paulo e vários outros. O Senhor sabia. E principalmente nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vendo hoje. Mas aqueles que aceitarem o convite do Senhor. E qual o convite do Senhor? Aí eu dei uma olhadinha aqui, né? Que deixa eu pegar o texto aqui. É Apocalipse 3:20. O que diz Apocalipse 3:20? Vamos olhar aqui rapidamente, que a minha memória já não está mais a mesma. Eis que estou à porta e bato. Isso, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e não basta apenas ouvir a voz, tem que abrir a porta. O Senhor vai entrar, vai cear com você e você com ele. Olha que coisa linda. E olha a importância de Moisés. Vamos olhar agora a Apocalipse, capítulo 15, verso 3, diz assim: e cantavam o cântico de Moisés. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. É o cântico do Cordeiro. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. É o cântico de Moisés. O Senhor jamais se esquece. Moisés foi citado lá em Apocalipse.
Olha, e nós teremos o nosso nome citado pelo Senhor também, se permanecermos firmes até o fim, pastor Daniel. Essa é a nossa razão de viver. É viver essa obra como forma de vida. É não esquecermos dos atos do Senhor. É todo dia lembrarmos das promessas, da profecia, daquilo que o Espírito Santo tem revelado nesses últimos dias. Porque muitos nesses últimos dias estão abandonando aqui. Como Moisés falou, eu sei que depois da minha morte alguns vão abandonar. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que ouvir a voz do Senhor, aquele que abrir a porta do seu coração, da sua vida, para o Senhor reinar, este vai ser salvo. Paz, Senhor pastor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores aqui da bancada, aqueles que estão participando conosco nesse momento, né? É importante, né? Esse momento ao qual nós estamos aqui desfrutando desse alimento tão glorioso, são as revelações do Senhor. E nós passamos a entender aqui uma coisa muito importante, o pastor Jodeti até falou lá no seminário, ele frisou bem o amor. Interessante que lá em Cantares, né, estamos estudando isso aí lá no verso 8, lá do capítulo 8, verso 7, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogar. Ainda que alguém desse toda a fazenda ou, né, de sua casa por este amor, certamente desprezaria. Não houve uma troca. Josué foi bem firme. Ele se posicionou. Ele teve a oportunidade e se posicionou. E nós estamos estudando, então, observando também na questão da vinha, né? Então, observe bem. É herança. Haviam dois tipos de guarda ali em Cantares. Um dos guardas, eles estavam guardando a cidade. Os outros estavam guardando a vinha. Aquele que está guardando a vinha, ele está sendo fiel e ele está cuidando daquilo que é do Senhor. Josué estava cuidando daquilo que é do Senhor. E observe que no versículo que nós lemos aqui da madrugada, existe 3 nãos aqui por um objetivo. Esse não deixará, não desamparará e não temas. Por quê? Porque em tudo o Senhor era com ele. Então o Senhor será contigo. Então o que é ser contigo? Né? É saber que nós não estamos sozinhos. Josué, a firmeza dele foi no simples entendimento. Eu vou seguir em frente, mas eu sei que eu não estou sozinho. Então, quando nós realizamos essa obra, nós não realizamos por nós mesmos. Se for pela nossa razão, em algum momento nós vamos ficar sozinhos. Agora, quando nós vamos no Senhor, que Davi fez, né? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, o que aconteceu? O mesmo gigante que Davi enfrentou, Josué também viu o gigante lá. Então, observe bem, ele enfrentou gigante, ok? Certamente houve esse questionamento, que veio as dúvidas, que faz parte de qualquer servo que se define, que tem o seu posicionamento, e os medos. Mas tudo isso, ele se desfaz porque nós sabemos de um grande detalhe: o Senhor será contigo. Foi a palavra com Josué. Então, não te deixará, é o que o pastor Adriano trouxe aqui, né? É a preocupação nossa. Em algum momento eu vou ficar sozinho? Não, o Senhor não vai te deixar. Em algum momento vai ser o desamparo? O que é o desamparo? O que eu até estava observando, né? O abandono. Essa obra, nós entendemos uma coisa: o Espírito Santo, ele sempre falou conosco, sempre deu toda a direção, não houve nenhum desamparo, sempre houve o cuidado do Senhor. E é interessante que ele fala assim: não temos, os medos vão vir. Então, para você que está firme no Senhor, para você que está na caminhada, os medos vão vir, as dúvidas vão vir, mas essa obra tem um valor. Aquilo que Josué deu seguimento pós Moisés tem um valor, que foi de cruz do Calvário. Isso aqui é um projeto que já estava aqui sendo iniciado, né? Falando, olha, vai ter aqui um grande amor, né? Alguém vai trocar, né? Certamente pode estar toda qualquer fazenda, riqueza, não troca, não adianta, não vai ter. Então, para finalizar, a preocupação, isso vem. Isso aí não tem como a gente fugir disso. A gente vai, em algum momento, a nossa caminhada vai se preocupar. Mas esse amor do Senhor é que nos firma. Esse amor maravilhoso que fala assim: eu sou contigo, meu filho. Você está na enfermidade, igual aqui tem alguns nomes que nós vamos orar depois de enfermidades aqui, estão no hospital. E eu me lembrei aqui, rapidamente, de uma experiência, uma irmã, que ela lutando contra o câncer, Kleber. Ela falou bem assim: pastor Daniel, eu tive uma experiência. A gente orando, ela à noite, sendo medicada, ela falou: eu tive uma experiência.
eu estava me sentindo muito mal porque eu sabia que essa enfermidade é para a morte. E nessa madrugada eu senti dores. E nas dores que eu senti, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, socorre. E em todo o tempo ela via um ser, mas ela não conseguia identificar, porque ela estava com muita dor. E ela falou assim, eu não fiquei sozinha. E foi a madrugada toda. Quando chegou de manhã, ela começou a sentir-se bem. E ela foi tratando tudo aquilo ali, ela foi observando, e ela observou o seguinte, alguma coisa aconteceu comigo nessa madrugada, que a dor foi muito intensa, mas eu não estava sozinha. E eu vi aquele ser encostar em mim. E ela foi dando a sequência, o tratamento dela. 15 dias depois, ela só falou o seguinte, olha, não sei o que aconteceu, eu sei que aquela noite foi marcante para mim. Eu não estava sozinha, eu parei de ter medo, parei de me preocupar e eu entendi uma coisa, o Senhor é comigo. Ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem aprendido, o pastor Gedestito até falou isso lá no Manaim, sobre a palavra misericórdia, né, que é Rahirim. É a misericórdia de Deus, que fala de compaixão, mas também misericórdia no hebraico significa amor profundo. E é esse amor profundo por você. Foi por você, esse amor profundo. Deixou o céu, deixou as mansões celestiais, o esplendor de sua glória, veio aqui, deu a vida por você. Por isso, porque ele quer que você chegue em Canaã, que você chegue a Jerusalém. E falta pouco, hein? Aleluia. Deixa eu chamar aqui também o pastor Enéas Barbosa, está aqui conosco. Pastor, nós aprendemos algumas lições aqui nesse texto, aqui já falamos de alguma coisa. Mas uma das lições que nós aprendemos aqui é o seguinte, a obra do Senhor, ela continua, ela não depende de homens. Moisés foi um grande servo do Senhor, obviamente, mas ali ele estava passando essa transição agora para estar frente do povo a Josué. E nós sabemos que Moisés é tipo da lei. A lei nos serviu de aio, de apoio, até chegar ali pertinho da terra prometida. Mas ali agora Moisés faz essa transição para Josué. A Bíblia diz aqui, é Josué que vai herdar a terra, vai entrar com o povo. E nós sabemos que o nome Josué, a raiz do nome Josué é Yeshua. Yeshua é Jesus. Somente com o Senhor à nossa frente nós vamos herdar a terra prometida. Ele nos fará entrar, herdar a terra prometida. Essa é uma das lições que nós aprendemos aqui nessa manhã. Paz do Senhor, pastor Enéas. Paz do Senhor, paz do Senhor, os pastores aqui da bancada, paz do Senhor, todos que estão participando conosco aqui nesse pós-madrugada. E você falou algo assim maravilhoso, tá, o Kleber? Que fazendo menção realmente daquilo que nos garante vitória. Que só Jesus. Só Senhor. Em Jesus. Em cima do que você mencionou, eu vou trazer aqui a palavra de Moisés. Né? Moisés, aqui quando ele vai fazer essa transição, ele chama Josué e disse-lhe, Moisés falando, né? Da idade de 120 anos. Sou eu. Então, quando nós olhamos o que Moisés está dizendo, você falou assim que Deus não precisa do homem, né? Nessa obra, nós temos a ação do Espírito Santo. Mas como homens, ai de nós se não for a direção segura do Senhor nas nossas vidas. Mas aqui, quando Moisés fala assim, sou eu, ele poderia dizer assim, sou eu um homem frágil, sou eu um homem temperamental, sou eu um homem limitado, porque sou eu, cabe ao homem, né? Sou eu. Então, o homem, ele pode muitas coisas daquilo que é a limitação dele. Mas os pastores aqui tratando, eu vi e ouvi naquilo que é a palavra de confiança. O pastor Erlache aqui, inclusive, ele falou o seguinte, a palavra hoje não é uma palavra de ânimo para essa vida, mas é uma palavra que aponta a Canaã, né? Uma vida espiritual, ou seja, um reino que nos foi preparado. E com isso, nós entendemos que a fé
ela gera força. A fé, ela gera confiança. E quando Moisés chama agora Josué, ele quer transmitir algo, ele quer transferir algo. E ele vai falar agora dessa confiança. E agora ele vai dizer o seguinte: olha, anima-te. Né? Foi o texto que nós lemos aqui, que o Senhor não ia desamparar, né? Não te espante. Era alguém chamando, transmitindo uma experiência. Qual é a experiência de Moisés? É um chamado, ver uma sarça pegando fogo. Exatamente. É uma experiência de ver o juízo de Deus sobre o faraó ali, isso. É uma experiência de ver o mar vermelho se abrir, abrindo, o povo passar seco, o maná cair do céu, ou seja, o povo ser sustentado todos os dias. Nós, quando olhamos aqui, é uma herança, é uma transição sim, mas uma herança que estava sendo transmitida para um povo, uma terra que emana leite e mel, era uma promessa do Senhor. Agora, lembrando aqui, esse mês nós temos seminário, né? Seminário de crianças, intermediários e adolescentes. As nossas classes, uma transição, né? A bebê de colo. Daqui a pouco, vamos integrar agora a classe de criança. A transição agora, vamos de criança para intermediário, de intermediário para adolescente, adolescente para jovens. Mas em todas as classes, sempre haverá uma transmissão de herança, falando de um lugar que nos foi preparado e que nós temos essa herança através de Jesus, que é aquele que é o autor e consumador da nossa salvação. E por fé nós cremos isso. Por fé nós cremos que nós vamos alcançar este lugar separado para cada um de nós. Por fé. Então, não te espante. O momento que nós estamos vivendo, um tempo profético. Nós estamos conversando aqui, né? E falando das batalhas, das lutas que estão acontecendo. Todos os dias. Todos os dias. Mas nós estamos confiantes que nós não estamos só. Nós temos um Deus que cuida de nós, que fez promessa e vela pela sua palavra. Ele sustentou um povo no deserto e tem nos sustentado aqui. E nós, pela fé, vamos passar pelos portais celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Adriano Erlache, o pastor Romário Souza, que eu mando um grande abraço. Ele é ali de Barcelona, aqui na Serra. Ele diz assim: Kleber, em Josué 3,7, diz assim: assim como fui com Moisés, diz o Senhor, assim serei contigo. Ou seja, troca-se o ministério, mas o governo continua sendo do Senhor. Isso é importante nós, né? Aproveitando o gancho, a irmã Sada Jamil. Ela disse assim: Kleber, o pastor Adriano não está mais aqui na minha igreja, mas está em mas diz para ele que Vila Velha ama muito ele. Amém. Mudou o ministério, mas muda o ministério, mas o governo é um só. É do Espírito Santo, é do exatamente. Senhor, né? A gente é uma das perguntas da EBD dessa semana, né? E Salomão tinha uma vinha. Então, quer dizer, a vinha é a igreja e Salomão é tipo do Espírito Santo, naquilo que Salomão não pecou. Então, hoje, o dono é o Espírito Santo, é o governo. E assim, Josué entendeu isso muito bem. E ele tinha uma missão? Tinha. A palavra fala, né? E tu os farás herdá-la. Para herdar alguma herança, alguém tem que morrer. Porque você só recebe uma herança quando alguém morre. Senão, não deixa. Fulano tem um bem. Mas tudo bem, se ele não morrer, ninguém vai conseguir herdar. Então, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para que a gente possa herdar essa tão maravilhosa salvação. E o governo é dele. O governo do Espírito Santo, ele não outorga, ele não dá concessão, ele não condiciona, ele não libera nada. Ele nos dá as revelações, mas o governo é do Espírito Santo. Então pode mudar pastor, pode mudar diácono, pode mudar quem você quiser, a irmã do grupo de intercessão, a senhora, pode mudar o que você quiser. Mas o governo sempre será do Espírito Santo. E essa característica de quem hoje? De um povo fiel, de uma igreja fiel. Que a igreja infiel,
ela conhece a vontade de Deus, mas ela deriva, né? Então Josué teve muitos homens ali que derivavam. Ah, não, Josué, não é assim, não precisa disso. Eram só 12 tribos. Né? Então você imagina só 12 tribos, ele governar aí, Meu Deus. tá certo? Tantas vontades, né? Tantas orgulho, a vaidade, aquela coisa toda, mas diante de grandes provações, né? Não se espante. Mas Moisés também passou por isso, né? Mesma coisa. Mas por que Moisés, Deus só fala com Moisés e não fala com a gente? Aí. Não, mas espera aí. Não foi? Aí. Assim que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Pronto. Acabou. Então, assim, que o passado era melhor. Da mesma forma que eu falei com Moisés, eu vou falar com você, Josué. Porque antigamente era melhor, a igreja era melhor. Exato. O mesmo Espírito Santo que estava lá no Pentecoste é o mesmo Espírito Santo que está sendo derramado hoje. Nós mudamos, envelhecemos, temos nossos hábitos diferentes, nossas vontades, mas o Espírito Santo é o mesmo. Aquele que foi derramado, que é chamado de o Consolador, que o Senhor Jesus deixou, que o seu próprio Espírito, é o mesmo Espírito Santo hoje que vai visitar as igrejas, os irmãos estão nos visitando aqui, está operando aqui, né, aqueles irmãos que estão ouvindo, né, os ouvintes da rádio, que estão vendo a gente pela TV web, é o mesmo Espírito Santo. Então, quando fala assim, a igreja mudou, não, o homem mudou, mas o Espírito sempre, o governo é dele e ele não muda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Wagner, nós vemos aqui, outra lição que aprendemos aqui, é que nós devemos nos submeter à vontade do Senhor e seguir, né, a liderança daqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Né? Eu estou falando aqui de ministério. E as palavras de Moisés ao povo foram proferidas ali quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E eu até destaquei aqui, quando Josué, ele orienta todo o povo, e ele, para que, olha a importância da leitura da palavra do Senhor. Todos deveriam ser juntados, homens, mulheres, meninos, estrangeiros, para aprenderem, para ouvirem, aprenderem e temerem ao Senhor. Está na palavra do Senhor aqui, ó. O verso 12. Aqui, ó. Isso aí. Ajunta todo o povo, homens, mulheres, meninos, estrangeiros, até aquela pessoa que está te visitando na sua casa também, para que ouçam, aprendam e temam. Olha a sequência: ouvir, aprender e praticar. Temer ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Ou seja, é a palavra do Senhor. É o que a gente faz aqui todos os dias na Rádio Manaim. É divulgar a palavra, é falar da palavra, falar da promessa, falar da herança, é falar daquilo que nos traz esperança, pastor. Isso mesmo, Kleber. Até como o ensino do Senhor é sequencial, né? Exatamente. Eu lembrei da palavra que foi trazida pelo pastor Lorenzo ontem. Muito Ouvi boa. a tua palavra e temi. Aviva. Isso. E olha aqui o que o senhor está falando hoje aqui, né? Para que ouçam e aprendam. A fé vem pelo ouvir, né? Isso. Pela palavra de Deus. Nós aprendemos a doutrina. A fé cresce no caminho da espera. Exatamente. E temam, ou seja, o temor que cai no nosso coração nessa última hora em que nós sabemos que é o breve. Só rompeu o Jordão, Canaã é logo ali, a promessa do Senhor para nós é logo ali. Os embates também estão à frente, né? Como Josué e o povo enfrentaram, mas nós temos aprendido na escola dominical, né? Até uma comparação que para o mundo soa, né, difícil, mas para nós, as éguas dos carros de Faraó. Te comparo, ó, amiga minha, né? A igreja fiel comparada às éguas dos carros de Faraó, por quê? Porque elas avançavam, né? Eram treinadas, eram adestradas para avançar, mesmo feridas ali. O rei as adestrava para isso. Até o fim, elas iam até o fim, havia um destino, havia um foco, havia um alvo. O que Paulo fala? Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Então, lembramos lá de trás, quando Moisés ele reúne e fala assim, ó, essas palavras aqui que eu te ordeno, né? Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor, atarás dessas palavras, intimarás aos teus filhos. O que nós estamos fazendo esse mês? Crianças, intermediários, adolescentes, né? Aprendendo a palavra, reunindo, transmitindo esta herança. Porque se Jesus não voltar na minha geração, o meu filho está aí, eu tenho que preparar meus filhos, né, para herdar.
essa promessa, porque a promessa é fiel, ela vai se cumprir. E você falou assim, aqueles que estão se achegando, estrangeiros, né? Isso. Uma irmã, a irmã Wanda, acabou de compartilhar uma experiência aqui a respeito até dessa palavra que nós falamos aqui de dar fruto, né? Que uma pessoa recebeu um monte de ligações do número dela, mas não foi ela que ligou. E essa pessoa entrou em contato, o seu número aqui várias vezes chamado no meu celular. Não, mas não foi eu que te liguei, mas aí a pessoa entrou, né, falando com ela que o companheiro está no hospital, uma enfermidade gravíssima, e ela entendeu que era uma oportunidade de falar do Senhor. Maravilha. Então ali ela falou do Senhor, orou, falou a respeito do projeto de salvação, a confissão ali de Romanos, né, que era necessário confessar o Senhor como Salvador, e tá dando sequência a essa assistência. Então olha só o que o Senhor tem nos dado nessa última hora, né? Vidas têm vindo para, né, receber da parte da igreja, né, essa transmissão dessa herança. E nós estamos firmes, nós estamos, né, com um foco, nós temos um destino. Mas esse destino, né, nós sabemos que o Senhor nos comissionou para que nessa última hora, nesse momento de dores, nesse momento de breve, outros possam se achegar e possam herdar essa promessa também. Até que se complete, né, como a palavra fala, o número dos salvos. Aleluia. Pastor Daniel, no verso 23 desse texto aqui do capítulo 31, o Senhor disse assim: e ordenou a Josué, né, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu colocarás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Aí ele fala: ser forte e corajoso, né? Anima-te. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer com isso? O que é ser forte e corajoso? Não é você sair brigando, não. É ser forte para você continuar crendo, você continuar perseverando em fé. Corajoso porque você vai enfrentar batalhas, para você não desistir. É isso que ele está falando. Porque há um preço a ser pago. Não é nada do nada, né? Você chegar, você vai ter. O Senhor está falando: ó, ser forte, porque eu serei contigo. Agora, essa é a parte do Senhor. O Senhor prometeu que vai ser conosco e está sendo, ele não falha. Agora, a nossa parte é perseverarmos, é termos fé, né? E a palavra aqui é emunar, então é fé. Glória a Deus. Essa é a nossa parte. Ser forte e corajoso, né? É importante nós entendermos esse leque, né, que foi aberto aqui agora. A palavra não diz que Moisés ou Josué, ele tinha uma característica, né, de um grande lutador, de um, né, preparado, né? Mas a força nossa força é o Senhor. É o Senhor, a alegria do Senhor nessa força. Vocês entenderam? Então, isso é importante para nós. Os momentos iam vir ao qual nós teríamos que passar por obstáculos. Certamente os obstáculos que Josué passou, que Moisés passou, são obstáculos que, né, uma pessoa sozinha mesmo não ia conseguir. Mas quando tem o Senhor, a força vem, a coragem vem, mas não é a coragem para ser, né, uma pessoa, sou mais corajoso, não. Tudo que eles faziam era o Senhor à frente. E por isso que está aqui, adiante, né? Já estava adiante. Adiante. Tudo é o Senhor. Então, na nossa vida, tudo é o Senhor. Havia uma coluna, né? Quando ela se mexia, o povo se mexia. Parava. É o Senhor. Tudo é o Senhor. Isso aí. Pastor Enéas, eu estava lendo aqui, eu estava passando o olho aqui, enquanto o pastor Daniel estava falando, eu estava olhando aqui o texto, no verso 12. No verso 13, melhor dizendo, o Senhor fala assim, ó, e que seus filhos que não souberem, ouçam, aprendam a temer ao Senhor vosso Deus. Até completar 20 anos. Não. Todos os dias que viverdes sobre a terra. Olha a missão dos pais. Aqui ides passando o Jordão para possuí-la. Essa é a missão do pai e da mãe. Não, até os 18 anos, aí já quando tiver uma maioridade. Não, é todos os dias. Essa é a missão. Nós temos que, essa herança, como o pastor Wagner disse ali, nós temos que passar essa herança. Nós temos que fazer nossos filhos entenderem o valor dessa herança. Não tem preço que pague, é preço de sangue derramado na cruz do Calvário. E nós temos que entender que é até o fim, pastor Enéas. É isso mesmo. Nós temos uma responsabilidade.
E essa responsabilidade é para com os nossos filhos, Amém. para com a igreja, para com os irmãos, é para aqueles que estão conosco há 30, 40, para aqueles que estão chegando agora. E em cima do que você acabou de dizer, Cleber, eu vou deixar aqui a parte do texto que está no 8 também, e diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. O que nós hoje estamos transmitindo, e é interessante deixar aqui claro, que nós não estamos só. O preparo para os nossos filhos de uma herança é independente do tempo que vai vir, que nós não sabemos, mas que se eles entenderem, e que cada irmão hoje que está participando conosco entender isso, que nós não estamos só, que é o Senhor que vai à nossa frente, que é Ele que vence a nossa batalha. Quando você falou ali, ser forte, ser corajoso, aí eu me lembrei aqui, no qual nós começamos, Moisés falando, né? Sou eu. Mas lá na frente, ele teve um encontro, eu falei, mas quem é que eu vou dizer que está me enviando? Você vai dizer que o eu sou te enviou. Lá sou eu, ele, homem. Mas agora ele ia, e quem ia à frente, quem vem à frente de mim, eu sou. Eu sou aquele que posso todas as coisas, eu sou aquele que abre as portas, eu sou aquele que venço as suas guerras. Quantos irmãos hoje que estão nos ouvindo, que estão passando por momentos difíceis, de lutas, batalhas, mas a palavra hoje, nessa manhã, ela está afirmando que o eu sou está conosco. Eu me lembrei aqui de um texto que está lá em Filipenses 3:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Quando você fala assim, posso todas as coisas, você está entendendo que você pode, não porque você é bom, porque você é forte, porque você é corajoso. Não, é porque você pode, porque nós podemos, porque o eu sou é conosco. Mas esse posso todas as coisas naquele, Kleber, aquele separa aquele daqueles. Ou seja, aquele aqui, a palavra está apontando, aquele. Quem é esse aquele? É Jesus. É a palavra, é a vida, é o Cordeiro, é aquele que morreu pelas nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo que separa aquele daqueles, o Espírito Santo, ele une a igreja ao cabeça. A igreja como corpo, a Jesus que é o cabeça. E nele nós somos fortes. Por isso nós podemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, são Amém. 7h17. Deixa eu mandar um abraço aqui à nossa irmã Esther, do Ministério Pastor Gilsenberg, lá em Altamira, no Pará, participando conosco aqui. Muito obrigado pelo carinho. A irmã Sada Jamil, também conosco. Pastor Romário, a irmã Rita Patrícia, lá em Jupi, Pernambuco. Os irmãos participando. Há um pedido de oração, pastor Alexandre Damasceno, de Caraguatatuba, São Paulo, orar pela Camila. A Camila é nora do pastor Alfredo. Ela vai passar por uma cirurgia hoje, nessa batalha que ela está enfrentando contra o câncer. Então, vamos orar pela irmã Camila, por favor. Lembre-se da irmã Camila, tá bom? Que vai passar por essa cirurgia hoje lá em São Paulo. Vou dar uma bênção na vida da nossa irmã. Temos aqui também outros irmãos, daqui a pouco eu leio, porque já são 7h18. Eu vou pedir o pastor, deixa eu começar a me despedir aqui dos pastores. Pastor Adriano Erlache, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Aliás, o pastor Erlache, tinha tempo que eu não vi, hein? Tinha umas 2 semanas, né, pastor? Desde anteontem, segunda-feira estava aqui com você. Faz tempo, né? A gente sempre está sempre bom falar grande das, alegria, né? e a gente Muito está bom. aqui junto com você, Kleber, os irmãos aqui, e queria fazer um pedido, que agora na igreja a gente sempre tem que estar lembrando. Se você ainda não participou da pergunta dessa semana na EBD, aproveita que ainda tem hoje, não deixa para amanhã não. Vai lá, entra no portal, procura um estudo. São perguntas bem assim, simples, direcionadas. Se você não sabe, né? Pergunta o irmão, mas não deixa de participar. Isso é muito importante. Temos feito nessa última hora, igual Josué.
a palavra meditar, né? Todo o tempo. Então hoje nós precisamos da palavra ser meditada todo o tempo. Então Todo a melhor tempo e o tempo todo. o tempo todo. E a melhor forma é o quê? É estudar e responder uma pergunta, né? Um estudo de uma palavra é muito importante. Um abraço especial para a Igreja de Vila Velha 1, que eu amo também. A Sada aí, tantos irmãos e irmãs lá que já conheci a maioria, né? Porque saí de lá, de Vila Velha, bem novo, de Vila Velha 1, mas conheci novos irmãos lá, então foi muito maravilhoso esses 2 anos e meio que eu passei lá. E agora eu estou em Vila Velha 3, junto com o pastor Tarcísio Melo. Ele voltou dos Estados Unidos e está lá em Vila Velha 3, eu estou junto com ele lá. E Ela depois pertinho da secretaria, né? Tem uma secretaria perto ali, aquele tobogãzinho. Isso aí, exatamente. Na Rua Castelo Branco, 1600. Então tá aqui todos convidados para ir lá. E voltei para a igreja 10 anos depois que eu saí. 7 anos e meio eu passei em Praia da Costa 1, 2 anos e meio em Vila Velha 1. Agora voltei para Vila Velha 3. E lá encontrei, assim, irmãos desde a época quando era diácono, né? Obreiro, que a gente começou a igreja lá de Vila Velha 3. E um abraço a todos lá e que Deus possa nos abençoar nessa nova etapa da nossa vida. Amém. Quem está acompanhando a gente também, diz assim, Kleber, eu estou aqui na minha empresa, acompanhando o pós-madrugada. É o pastor Edirley Paganini. Paganini. Ei, pastor Edirley. Pai do Senhor, querido. Saudade do amigo, hein? Saudade do companheiro. Tem tempo que eu não vejo pastor Edirley. Já vai fazer quase um ano, hein? Ou mais. Tá, querido? Ó, aguardamos o senhor aqui, hein, pastor Edirley. Tá bom, querido? Abra um espaço na agenda aí pra gente, por favor. Tá bom? Vou trazer o senhor aqui para trazer uma mensagem pra gente, participar aqui do pós-madrugada conosco aqui. Pastor Wagner Carvalho, também conosco. Obrigado, pastor Wagner. O pastor Edirley, o pastor Erlache, falou aqui, ó, a pergunta da EVD é tão simples responder. Se fosse o estudo do pastor Wagner, já era mais catedrático. Aí já aumenta o nível. Fala assim, o pastor Wagner. Sou menor, tem muitos eruditos aqui, né? A nossa capacidade vem de Deus, como Amém. diz a palavra Glória do a Deus. Senhor. Glória a Deus pelo aprendizado já desta manhã. É sempre uma grande alegria, um privilégio, né? Sendo na terça-feira, que é o meu dia, mas quando não estou de escala, em algum outro dia. E hoje estar aqui com os companheiros. Essa é a beleza da obra do servo que entende. O pastor Wagner, ele é da equipe dos pastores da terça, mas não pôde estar conosco na terça-feira devido ao trabalho, né? E aí... Estava lá acompanhando. Estava acompanhando, né? Mas aí surgiu a vaga hoje, o pastor Eduardo tá sintomas gripais, não pôde vir. E quem vamos saber? Pastor Wagner, porque nós sabemos do carinho, da disponibilidade dentro, claro, do que ele pode, de estar aqui conosco, né? De desejar estar aqui. Então, essa é a beleza da obra, de servo do Senhor. Estou citando o exemplo do pastor aqui, mas assim, no geral, eu estou falando isso com relação à igreja, à obra. Olha, tem que fazer uma visita. Quem vai? Eu vou. Eu tô aqui. Eis-nos aqui, né? Eis-me aqui, não é isso? E assim, mandar um abraço, né, para os nossos irmãos, até muitas irmãs, né, que às vezes falam, pastor, eu ouço a madrugada lá no ônibus, tô descendo lá, pós-madrugada, né? Alguém me cutuca lá, fala, espera um pouquinho, né? Na hora da oração. Então, mandar um abraço para esses irmãos, né, que estão conectados, ligados, participando conosco, que amam a madrugada, né? Amam esse trabalho. Um abraço para Ponta da Fruta 1, Igreja Central, a área de Ponta da Fruta. Em especial nesse dia, mandar um abraço para o diácono Demétrio, lá de Mimoso do Sul, tá fazendo aniversário. Já demos assistência ali em Mimoso, né? Um abraço para todos os irmãos de Mimoso, especial. Feliz aniversário aí pro nosso irmão Demétrio. E a irmã Maria Belarmina também, ali de Alfredo Chaves. Um abraço para nossa querida irmã, já congregou conosco com Ponta Fruta, tá morando em Alfredo Chaves. Um abraço para nossa irmã. E pastor Enéas também conosco, pastor Enéas Barbosa. Pastor, obrigado por ter vindo aqui também nessa manhã. Um grande abraço. Deus abençoe e feliz em revê-lo novamente. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Uma alegria toda nossa de poder estar com os irmãos aqui, tá, já nesta manhã, e aprendendo mais, né, vivendo mais essa experiência de estar aqui junto com os irmãos. Lembrar aqui da igreja no qual estou, né, pastor, Parque do Flamengo, o bairro lá, Parque do Flamengo, e o bairro Universal, tá? Deixar o nosso abraço aqui. Lembrar também os irmãos, o pastor Wagner estava lembrando aqui, né, de Mimoso, não é isso, Wagner? Isso. Eu
Agora trouxe a memória aqui, recordação, a igreja no qual eu estava, lá em Abricampo, Minas Gerais, né? Então, Minas. assim, os irmãos lá, Abricampo, Matipó. Então, deixar aqui o meu abraço também. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Maravilha. A irmã Andréia, lá de Vila Merlo. É Merlo ou Merlot? Acho que é Merlo. Merlo. Acho que é mesmo. Assim, olha, Kleber, como é bom, então é importante acordarmos e saber que temos o Senhor através do Espírito Santo para nos conduzir nessa caminhada. Manda um abraço para o pastor Daniel Firmino, em nome de toda a igreja de Vila Merlo 2. Eita, benção. Então, obrigado, pastor. Receba um abraço da igreja e o nosso também. André é sempre atenta. André, a senhora de frente lá. Oxe, eita, só bênção. Vai. E até falar com... Você falou do Edirley Paganini aí. Ele é lá junto com o João Storck, né? Então, Isso, é o sogro dele. e eu Isso. me lembro que o pastor Moacir, meu sogro, ele falava muito assim, que o pastor João Storck é um professor. Sim. Aí eu falei, além de ser professor, ainda é parente. Aí Edirley Paganini tá na pronto, benção. tá benção. Mas um abraço pro pastor Edirley Paganini lá, ele trabalha em Cariacica, né? Isso, Então, Cariacica é 7. isso, Cariacica 7, tá pertinho da gente lá. Também convidei ele, mas a agenda dele é cheia. É mesmo. cheio. Mas amém. Ó, lembrar aqui o pastor Eduardo Alves, né? Como diz Orar o por Kleber, ele, né? né? Eduardo Alves. verdade. Ele faz uma menção no Alves aí, mas Eduardo Alves tá meio malzinho lá, tá meio dodói lá. gripado, né? Um abraço pra ele lá, mas não pôde estar conosco, mas é uma benção. E assim, lembrar, né, as irmãs hoje, o culto da senhora, né? O pastor Adriano sempre faz isso na quarta-feira, eu tô pegando aqui um pouquinho daquilo que você vai. Hoje é o culto das senhoras, né? Chamar as irmãs. Irmãs, vamos estar junto ali, é uma benção o culto das irmãs, um período de oração, as irmãs trabalhando, vamos estar junto lá hoje, que é o culto das senhoras, né? E mandar aqui um abraço, né? Minha mãe, a Terezinha de Jesus, né? O nome dela, ela é aqui de Maria Ortiz, Vitória. E interessante que aí hoje eu consegui que ela participasse. Falei, ó, vou mandar, minha mãe precisa de uma benção, né? Cansada mesmo. E hoje ela tá participando Um lá abraço, com a irmã gente. Terezinha. Isso. Amém. E aí, Deus mandar um abençoe abraço a pra Deus. minha mãe aí e que Deus abençoe aí os irmãos, Vila Merlo 2, Mangaraí também, que estamos junto ali passando, a área de Cariacica, né? Que o Senhor nos abençoe aí nessa rotina. Amém. Vamos orar então, para a gente encerrar o pós-madrugada. Vou pedir ao pastor Daniel que esteja orando. Vou pedir os pastores aqui presentes para impor as mãos. Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nós fazemos um clamor a Ti, pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor. Intercedemos a Ti, ó Deus, como Sou. muitos que estão passando pela prova da enfermidade. Temos misericórdia. Nós pedimos aqui, Senhor, o Celso, Viana, de Viana, está internado em São Lucas, irmão Manuel, também passando por um período de internação em Santa Mônica, ali no hospital, recuperação da irmã Juraci, Tem misericórdia, Senhor. a Edna Gun, Senhor, que o Senhor possa dar uma benção ali de Vila Velha 1, Tem misericórdia. Daniela Firmino, Senhor, que ali de Jardim América, que o Senhor possa dar uma benção à saúde dela. Ali em Mangaraí temos irmão Lilio, Ismael, Polinário, Marquinhos, a saúde deles. Vila Merlo 2 temos ali Delice, Gracília, também o pastor Walter Babo, nessa Senhor. etapa ali, que o Senhor possa dar uma bênção, Visita o teu período de filho. internação, Senhor. João Rodrigues ali de Brasília, Ana Rosete ali, esposa do pastor Rosete, o Senhor possa dar uma bênção. A Sênia de Alfredo Chaves, a Camila ali na hora do pastor Alfredo ali de São Paulo, que o Senhor possa dar uma bênção, Senhor, e muitos outros que estão acamados, que estão hospitalizados, estão precisando de portas abertas, que o Senhor possa dar uma bênção. Vitória, Senhor. Abrimos aqui um leque também para os aniversariantes desse dia. Dá uma bênção, Senhor, Amém, que seja um dia Amém, especial, Pai. de muita alegria, de muita glorificação. Em especial aí a Luísa de Itapuã 3, o Demétrio de Mimoso do Sul e demais outros irmãos que estão aniversariando hoje. Dê a tua bênção, Senhor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor.